Essa semana participei de um evento só para profissionais de TI, onde a grande discussão eram quais as iniciativas, quais as formas que as empresas têm hoje de levar o seu ambiente de TI tradicional, seja ele em máquinas virtuais ou em VPS, para a nuvem da AWS. E eu vou falar nesse vídeo 3 formas que você, profissional de TI, pode utilizar para começar esse processo de adoção de Cloud AWS. Então, bora lá! Opa, meu nome é Leandro Porciúncula, eu sou professor aqui na Cloud Treinamentos e aqui nós ajudamos profissionais de TI a dominarem as tecnologias de Cloud para impulsionarem as suas carreiras ou os seus negócios para ter acesso às melhores oportunidades desse nosso mercado de Cloud que vem crescendo cada vez mais. Bom, então eu vou contar um pouco para vocês sobre a experiência que eu tive essa semana em um evento que eu fui fazer uma palestra, um evento em parceria com a AWS, VMware e outros players aí do mercado, onde o grande desafio lá era pegar empresas, grandes empresas, que gostariam de migrar o seu ambiente, talvez de alguns de VPS, outros de data centers locais mesmo, para a nuvem da AWS. E quais são os grandes desafios e as formas que essas empresas têm? Bom, primeiro, o grande desafio é conseguir reduzir os custos com esse ambiente. Então a gente viu muita gente querendo migrar para a cloud justamente para reduzir custo. Teve um case que foi apresentado lá de uma empresa que tinha mais de 24 pessoas na área de tecnologia, na área de infraestrutura, e depois que eles migraram para a cloud, ficou reduzido a 4 profissionais. Então são os profissionais aí que estão na frente do mercado, que abraçam as oportunidades e provavelmente esses profissionais aprenderam cloud. Então, nesse processo de migração, existem 3 formas de você começar a migrar a sua empresa para dentro da nuvem da AWS. A primeira forma, que é o que a gente fala, que é o início de tudo, é o Lift and Shift, que é o quê? É você pegar o seu ambiente como ele está hoje dentro do seu data center, dentro de um VPS, e você vai simplesmente replicar ele dentro da AWS. Existem ferramentas para isso, existe ferramenta de replicação, você pode usar um serviço de Disaster Recovery da própria AWS, onde ele fica simplesmente espelhando todo o seu ambiente físico lá dentro da AWS ou até mesmo de um VPS, ele replica esse VPS dentro da AWS. Então esse é um primeiro jeito de você começar a já se familiarizar com Cloud. Então você vai não usar em produção o seu ambiente de cloud, e sim usar ele como um ambiente de disaster recovery. E essa ferramenta, ela faz com que você, caso dê um desastre no seu data center, você starte todo esse processo dentro da AWS e depois, se você precisar, você pode voltar para o seu ambiente tradicional. Um dos maiores problemas que acontece hoje nas empresas, que elas param de funcionar por algum tempo, um dos maiores problemas hoje é ransomware. Então esse é um formato de você ter o seu ambiente protegido em um outro local. Ah, Leandro, mas o meu DR não vai pegar um ransomware? Vai que a AWS vai replicar isso para lá também com ransomware. Mas a vantagem é que lá você consegue criar várias versões e aí você restaura rapidamente, sobe o seu ambiente rapidamente numa versão que não tenha sido comprometida por um ransomware. Ou desastres naturais, terremoto, enchente, incêndio, tudo isso você consegue subir o seu ambiente dentro da nuvem, exatamente como você tinha no seu ambiente tradicional. E o Lift and Shift, que era o que eu estava explicando, é você migrar de vez para a AWS. Mas migrar de uma forma que você vai pegar as suas máquinas virtuais, os seus servidores, e vai replicar eles dentro da nuvem. Esse caso ele é utilizado basicamente para quando você está tendo já um problema no seu ambiente. Seja ele um problema de falta de capacidade computacional, seja ele um problema de não suportar uma escalabilidade, seja ele problemas de estar com os equipamentos ultrapassados, e você está tendo algum problema que você precisa resolver imediatamente. Então a gente vai fazer o Lift and Shift, que é pegar exatamente o que você tem e colocar dentro da nuvem da AWS. Esse não é o melhor modelo de implementação, porque esse modelo aí, ele acaba a longo prazo se tornando muito caro, mas ele é um processo rápido, mais rápido de ser feito e que resolve um problema pontual que você tem naquele momento. Porque o segundo passo depois disso é você já entrar num processo de modernização do seu ambiente, que é começar a olhar para dentro desses servidores, para dentro dessas máquinas virtuais e começar a alterar a arquitetura, parar de utilizar servidores para tudo e começar a usar os serviços da nuvem da AWS.
Deixa eu dar alguns exemplos aqui. Vamos lá, você tem um servidor onde você tem uma aplicação rodando, e essa aplicação ela utiliza lá um banco de dados, ela é feita com front-end, back-end. Normalmente você roda tudo isso em máquinas virtuais. Quando a gente começa um processo de modernização desse ambiente dentro da nuvem, você começa a usar alguns serviços. No caso do banco de dados, eu poderia utilizar um RDS, que é um serviço de banco de dados relacional, que inclusive tem uma versão dele serverless, sem servidores. E aí você para de usar o IaaS, que é infraestrutura como serviço, e começa a utilizar PaaS, que são plataformas prontas para isso. Quais são as vantagens de você começar a utilizar essas plataformas? Essas plataformas, a facilidade de gerenciamento delas é muito maior e você consegue sim reduzir o custo do seu ambiente, que é o caso no front-end. Muita gente ainda roda front-end de aplicações estáticos, rodando, por exemplo, dentro de containers ou dentro de máquinas virtuais, mas dentro da nuvem da AWS existem alguns serviços para isso, que é o caso do S3, que ele é um storage que você pode utilizar ele como um front-end com alta disponibilidade da sua aplicação, integrando ele com uma CDN, que vai entregar tudo isso para você com um custo extremamente baixo. Então esse é o segundo processo de migração, dentro da nuvem. É claro que se você não tem uma urgência, você não está tendo um problema naquele momento, você não precisa passar pelo primeiro processo, que é o lift and shift, você pode já pensar num projeto de modernização ao começar a sua migração para a nuvem. Esse é o modelo que a gente mais faz aqui nas nossas consultorias, que é fazer a modernização dos ambientes utilizando os serviços de cloud. E aí começa a vir as vantagens, que você começa a poder trabalhar com alta disponibilidade, escalabilidade. Inclusive nesse evento, o laboratório que eu apresentei foi um laboratório sobre alta disponibilidade com modernização de aplicações, e essa modernização, na maioria das vezes, não exige muito de mexer na aplicação, e sim só na arquitetura que ela foi implementada. Agora, tem a terceira etapa, que talvez seja a etapa mais demorada, mas sim a etapa onde você vai ter grandes benefícios, que é caso você tenha uma aplicação que não foi construída para trabalhar em cloud, você modernizar a sua aplicação. Muitas vezes requer você reescrever toda aquela aplicação, e aí você começa a trabalhar com microserviços, com ambientes totalmente serverless, usando, por exemplo, funções lambdas para um API Gateway para poder criar o seu ambiente. Aí sim, esse tipo de ambiente ele tem uma alta disponibilidade muito grande, porque trabalha com ambientes totalmente serverless, você tem um controle muito grande desse ambiente com um custo muito baixo. Então, são três fases aí que você tem três formas que você tem de aderir, de migrar para a nuvem da AWS. A primeira delas é o lift and shift, que é você copiar tudo e colar lá. A segunda é a modernização da sua arquitetura apenas. E a terceira, aí sim, é a modernização da sua aplicação, dos softwares que estão rodando ali dentro, que é o caso, por exemplo, se a gente for pegar uma empresa que está passando por esse processo, é o Itaú, pegando muitas das suas aplicações e construindo elas do zero, pensando em ambientes da AWS. Mas é um processo demorado, talvez de 10 anos, no caso deles, a ser feito pela quantidade de aplicações. Beleza? Tem também o caso de você não migrar, só usar a AWS como uma segunda opção, que é o caso do Disaster Recovery, de um backup, ferramentas de backup que você tem lá para se prevenir de ataques de ransomware. Existe também esse caso, você não precisa migrar de vez, você pode continuar com seu ambiente local e ter a AWS como uma segunda opção, porque até mesmo esse Disaster Recovery, ele vai ter um custo extremamente baixo, porque você não vai estar usando nada, somente quando você for precisar que você vai subir aquele ambiente. E se você gostou desse conteúdo, não esquece de se inscrever aqui no canal para nos apoiar, deixa o joinha aqui embaixo, e se você tem algum tema que você gostaria de ver eu falando aqui, algum laboratório, ou algum tema relacionado a cloud, relacionado a AWS, escreve agora aqui nos comentários, que vai ser um prazer eu gravar esse conteúdo para você. Beleza? Isso aí, a gente se vê então no próximo vídeo.